Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, muitos temas da Palavra de Deus, quase chegando a 220 vídeos da Palavra de Deus. Você pode estar mandando, as suas perguntas na nossa página no YouTube. Você pode estar digitando aí a sua igreja no Google, Uma das primeiras opções, porque o nosso blog está tendo muitos acessos, ele já aparece uma das primeiras opções ali no Google. Você pode estar procurando também no YouTube, você escreve a sua igreja, espaço Alex da Costa, já aparece os vídeos rapidinho. Pica-pau é pecado? E se o mundo inteiro já é do maligno, você vai sair do mundo? Porque eu vou explicar para vocês porque que eu estou dizendo esse tema sobre o pica-pau. Uma criança, eu estou com uma criança, e ela disse para mim que pica-pau era pecado. Eu comecei a explicar para essa criança o que era realmente pecado. E aí uma pessoa, um cidadão, essa criança é muito próxima à minha vida, e essa pessoa que eu não tenho como uma palavra para dizer realmente o que eu penso a respeito dessa pessoa. Mas é uma pessoa idiota, Se vou usar essa palavra lá, porque é uma que mais se aproxima de idiota, mental, imbecil. Começou a gritar que pica-pau era pecado sim, e que novela da Globo também. Novela da Globo também, Novela da Globo, Aqui não é negócio do pecadinho e pecadão, Novela da Globo não pode ver, mas pode ver da Record. Da Record não pode ver, mas pode ver da SBT. Ou é ou não é. Pra Deus ou é ou não é. Não tem esse negócio de meio termo pra Deus, gente. Tá? Aí, o que aconteceu? Aí, a criança começou a falar. O que realmente as crianças se tornaram em nosso meio cristão? Esses dias aí, falei sobre cobrar a entrada das crianças, para as crianças irem num show gospel, um culto cristão. Eles estão cobrando a entrada dos nossos filhos. As crianças, gente, elas não passam hoje em dia daquelas que atrapalham o culto. A verdade é essa: elas não são assalariadas, elas não recebem pensão, elas não trabalham, elas não trazem benefícios para a igreja. Então as crianças chegam no culto, já seguram as crianças e já levam para uma sala lá no fundo, ou do lado, sei lá onde é que é a sala. Então nossos filhos, eles são arrebatados, do culto, de adoração ao Senhor. Gente, eu vou falar a verdade, isso aí é verdade. Essa é a verdade. As pessoas, elas têm que ver que os pastores, líderes religiosos, as organizações, sei lá que diabo que é, entendeu? Eles não observam os mandamentos, eles já chegam, pegam os nossos filhos, eles arrancam nossos filhos, e os pais concordam com isso, Em vez de educarem os filhos a ficar sentadinho ali ouvindo a palavra de Deus, não. Eles somem com as crianças, colocam numa sala, eles dão ali lápis de cor, eles dão folha em branco, eles dão algum desenho para colorir, eles dão algum brinquedo para brincar, e as crianças não estão recebendo a palavra de Deus, que não é conforme as Escrituras dizem. Aqui no Evangelho de Mateus 19, versículo 14 diz assim, Jesus disse, porém disse, deixa os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só, Jesus aqui está declarando que não é para atrapalhar, não é para estorvar, que os meninos venham até ele, porque dos tais é o reino. Então é a mesma coisa você chegar assim, as crianças, elas são as primeiras a serem tiradas do culto, sendo que delas é o reino de Deus. Você está entendendo que as crianças têm o direito delas de estarem no culto por Jesus Cristo? Por isso
que eu digo, as pessoas dizem que aceitam Deus, dizem que aceitam Jesus. Elas estão ali de gravata, pregando a palavra de Deus, mas eu não sei nem o que elas estão fazendo ali. Elas deviam ir para uma rádio, fazer um programa na rádio, sabe? Elas deviam, sabe, trabalhar, sei lá, e vender alguma coisa, sabe? Elas deviam estar fazendo outra coisa, menos estarem pregando no altar, sabe? Então os pais, eles se sentem assim, eles carregam os filhos, né, pelo braço, no meio da rua, ou dentro do carro, eles levam para o culto e depois eles jogam em algum lugar. Eles não sabem que tipo de ensinamento elas estão recebendo, se elas realmente estão recebendo a palavra de Deus, se elas realmente estão aprendendo sobre Jesus Cristo, se realmente estão sendo levadas até Jesus. Ele nem sabe, ele sabe que ele está ali, segurando a mão da esposa, da namorada, e que ele está calmo no culto. O pastor também está tranquilo, o culto está calmo, está sem barulho de criança, mas Jesus disse que não é para atrapalhar delas virem até Ele, porque delas é o reino de Deus. Agora, reino dos céus, de Deus. Agora, a pergunta, pica-pau é pecado. Então, esse é o ensinamento que as pessoas estão levando até nossos filhos? Esse é o tipo de ensinamento, e a menina falou, claro, não, a irmã falou da igreja. Esse é o ensinamento que as pessoas estão, sabe, como vamos gerar um monte de idiota para que o mundo possa pisar. É isso que Deus quer? Ou que a gente venha a ser a luz do mundo? Ou sejamos os babacas do mundo, né? Que vão chegar ali, a criança chega na escola e as crianças estão comentando alguma coisa e ela, não, mas pica-pau é pecado. E aí começa a ser, na rodinha, a criança mais imbecil, né? É o filho dos crentes. Eu estou dizendo aqui, gente, não estou defendendo pica-pau, não estou defendendo pé de pano, não estou defendendo novela da Globo, né? Que nem o cidadão gritou que pica-pau era pecado, novela da Globo também. Eu não estou aqui defendendo porque isso não traz edificação nenhuma. Novela, desenho, não traz edificação. Não vai fazer você se aproximar mais ou menos de Deus, não vai. É indiferente esse tipo de coisa. Agora, eu comecei a explicar para ela o que era pecado, comecei a falar da palavra de Deus, mostrar na palavra de Deus o que é pecado, né? Que as pessoas elas esquecem, né, de falar. A pergunta é o seguinte, então por que muitos pais eles assistem futebol? Não é porque a criança falou claro, não, porque fala palavrão, então é pecado. Então, aí os pais, por que eles assistem futebol então? Não, mas o meu pai, ele não fala, ele não fala palavrão. Mas no futebol não fala. Igual no pica-pau, se o pica-pau tem palavrão, eu nunca vi, né, nunca reparei se no pica-pau tem palavrão. E essa criança às vezes não sabe nem que é pecado. Entendeu? Querem colocar cabretos nos nossos filhos desde já. Porque, é claro, jogam em salas, eles não trabalham, eles não têm salário no fim do mês, né? Então eles não precisam ouvir a palavra de Deus, porque eles não vão trazer benefício nenhum para a igreja. O pica-pau, ele não está trazendo benefício nenhum para a igreja. Então, coloca o pica-pau para ser vendido na igreja, né? Aí já começa a dar lucro, aí o pica-pau já deixa de ser pecado. Para muitos pastores. Vou falar aqui algumas coisas, até o final do nosso vídeo. E o futebol fala-se muito palavrão, muito palavrão, muito palavrão. Gritaria, palavrão, mostra violência, né? As pessoas ali pegam raiva mesmo, né? O cara vem ali, dá uma entrada ali no outro, o outro fica com raiva, uma raiva tão grande que ele quer pagar a mesma moeda, ele vai dar um safanão no outro depois. Isso aí não mostra que não há amor ao próximo? Que é contra a palavra de Deus? Eu não estou dizendo para você deixar de ver futebol, não estou dizendo para você deixar de ver pica-pau, estou dizendo para você que você está falando algo para o seu filho, mas você não está vivendo. Você vê filme. Os filmes hoje em dia, gente, a linguagem, ela acompanha o quê? A modernidade. Entendeu? Os filmes hoje, eles têm cenas de como se tivesse, né, as pessoas ali transando, casal de namorado transando,
tipo mulher traindo marido traindo mulher. Não tem isso em filmes? É comercial, gente. Programa jornalístico mostram todo tipo de violência, todo tipo tem palavrão também, entendeu? Corrupção, todo tipo de coisa que não edifica. Então essas coisas não edificam. Agora você ficar ensinando o seu filho que pica-pau é pecado, que benefício isso vai trazer para o seu filho? Me diz. Que benefício vai trazer para sua filha, que nem essa pessoa, que para mim é uma pessoa idiota, imbecil, trouxa, é uma pessoa débil mental, é uma pessoa que não tem comunhão nenhuma com Deus, Só vai para a igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço, uma gravata, e fica sendo um idiota engravatado. Uma pessoa que sai falando que o pica-pau é pecado. Né? Ou qualquer desenho que a pessoa, não, aquilo ali é o pacto do não sei o que. Gente, vamos ser de Deus, vamos ser pessoas de Deus, não vamos ser meninos na fé, não vamos ser criança, sabe? Vamos ser pessoas que, sabe, que manejam bem a palavra de Deus, obreiros aprovados por Deus. Vamos parar de, sabe, vamos parar de ser crentes imbecis, sabe, que o mundo faz e desfaz. Nossa, é muita babaquice. Filmes, né, falando dos filmes comerciais. Comercial, gente, hoje o comercial, o que tem de malícia em comercial, pornografia em comercial, não se fala. Mas o crente, ele assiste o filme, a novela, o seriado, sei lá o que ele quer assistir, ele assiste, né? Aí o filho depois quer assistir um desenho como o Pica-Pau, vou usar esse exemplo do Pica-Pau, porque foi essa conversa que eu tive com essa menina. E aí o Pica-Pau, o pai fala, não, o Pica-Pau é pecado, mas o comercial ele vê, o comercial da cerveja, o comercial de cerveja, gente, é uma putaria que não acaba mais, né? É uma putaria. Só que aí ele vê o comercial da cerveja, assiste até Pânico, né? Fala do Pânico aqui porque é o que mais se fala dentro das igrejas. Aí, no caso, o pai, né? A mãe, ela pode ver as novelas, o pai pode ver jogo, os dois podem ver filme, e a criança é pecado ver o Pica-Pau. Então, comercial, gente, o que acontece com os comerciais? Eles são muito bem pagos para criar os comerciais. Para quê? O comercial ele tem que ser bolado. A pessoa ela recebe muito dinheiro para que ela venha bolar uma ideia, uma piada, seja lá o que for, que venha entrar na mente da pessoa de uma tal maneira que a pessoa, mesmo uma musiquinha, uma piadinha, um negocinho, que ela vai lembrar. Ela pode estar, sabe, aí vai começar a fazer piadinha, a mesma piadinha do comercial ela faz no trabalho. Então eles já são pagos, as pessoas, né, para criar algo que venha pegar, assim, no meio do povo, assim, grande, assim, para lembrar do produto. E os pais, eles veem televisão, né? Antigamente falavam que a televisão era do diabo, porque tinha as anteninhas era do diabo. Hoje, como não tem TV com antenas, né? Então não é mais do diabo, as anteninhas. Então, gente, é uma babaquice. O computador é do diabo, agora como o computador está pegando geral, já não é mais do diabo. Então, você vê, será que Deus ele vai mudando conforme o tempos, ele vai, sabe, se modernizando? E Deus é tipo, né, ele muda. Então, se sair um celular, o celular é do diabo. Mas depois, se Deus gostar de usar o celular já não é mais pecado. Sabe, tipo assim, tipo, as pessoas, elas começam a mudar Deus conforme, sabe, aquilo que elas gostam, né? Sabe, tipo, legal isso aqui. Não é mais pecado. Então existem comerciais muito mais pornográficos, maliciosos, violentos do que o Pica-Pau. E você vê os comerciais e fala para o seu filho não ver o Pica-Pau que é pecado. Futebol, ele é violento, ele tem palavrões, né? Ele tem todo tipo de coisa que pode acontecer numa vida normal. Sem Deus, pode acontecer em jogos de futebol, programa jornalístico também, você não sabe o que acontecer,
Antigamente tinha uma mulher, eu não sei se as pessoas vão lembrar, que era a Titiolina, né? A mulher ali, ela mostrava os peitos. Agora, ela passava sempre em programas jornalísticos, né? Agora quer dizer, então, aí mostra, vamos supor, uma parada gay, um programa jornalístico, mostra como teve nas passeatas, o povo todo violento, né, apedrejando, sabe, em forma de vandalismo nos programas jornalísticos e falando palavrão. Isso aí, então quer dizer, se pica-pau é pecado, e filmes então? Filmes? Hoje em dia os filmes, como eu falei, eles acompanham, né, os jovens, né, as pessoas mais, né, o público mais sedento assim de modernidade, tecnologia e que vivem aí totalmente sem freio, né, perante Deus, aos olhos de Deus. Então, aí as pessoas chegam para as crianças, né, qual Jesus falou, vinde, deixar elas virem, sem impedi-las, né? E elas trancam os filhos quando elas chegam no culto dentro de salas, não estão preocupadas com os ensinamentos que os filhos estão recebendo sobre Deus, e depois elas vêm dizer para o filho que pica-pau é pecado, que é uma babaquice. Vamos abrir aí em Romanos, olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 14. É tanta coisa a gente sabe, que a gente vê que as pessoas estão perdendo tempo, e nossos filhos, eles são alvos, né, de Satanás. Pra quê? Tipo, eles vão crescendo, eles vão ir para a igreja, não vão ouvir a palavra de Deus. Romanos 14, 22 diz assim, ó. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então a pessoa que fala que o pica-pau é pecado, ou qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de coisa, sei lá, videogame, televisão, DVD, computador, pica-pau, né? E ver filme, ver futebol, ver programa jornalístico, ver... Ah, ele fala assim, não, eu estou vendo futebol porque eu gosto do futebolzinho, não tem problema nenhum. E não tem mesmo, gente. Não traz edificação, entendeu? Eu vou dizer que futebol é pecado, mas não traz edificação nenhuma. Programa jornalístico, filmes, comercial, né? E não tem como escapar do comercial, que é um dos piores aqui. Hoje em dia, o comercial é um dos piores. Esses dias eu tenho uma filha, tem um comercial passando assim de um rapaz que ele está na mesa e ele começa a imaginar assim, ele numa boate, as mulheres assim, todas, né, com lingerie assim, todas batendo na bunda delas mesmo. Agora, você fica imaginando, eu tenho uma filha, minha filha fica vendo isso aí. Você imagina, você que tem filha, a sua filha vendo e achando que isso é normal, né? E não é normal. Vamos ficar na boate e ali dançando com as mulheres batem nelas mesmo, entendeu? Né? Mostra a mulher ali como objeto mesmo. É um comercial. Se você está sentado com a sua família, você está assistindo alguma coisa e passa ali o comercial. Os comerciais são piores do que pica-pau, filme, futebol. Tem mesmo que novela, né? Não falam de novela da Globo. Novela da Record é pior do que a novela da Globo. É muito mais putaria, né? Que programa Fazenda, putaria desenfreada, né? E é canal de televisão de gente cristã, né? Se fala que são de Deus. Então Deus fala assim, ó. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, você está se condenando. Você está se condenando quando você sai falando essas idiotices que pica-pau é pecado. Por quê? Você fala que é pecado, mas você não vive. Você não vive a palavra de Deus, as pessoas não vivem a palavra de Deus. E aí Deus fala, né, na palavra dele que está se condenando, porque ela não pode ser, sabe, reprovada naquilo que se ela está falando que é pecado, então ela tem que livrar a vida dela daquilo, né? Ela não pode ficar, ah não, mas isso aqui eu posso, porque eu sou mais velho, que eu sou isso, que eu sou aquilo.
Então é isso, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Abre aí 1 João 5,19, né? Como eu falei, então quer dizer, o mundo jaz no maligno. Eu vou abrir aqui para mostrar para você. João. Sabemos 5,19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O que você vai fazer? Você vai cortar suas pernas? Você vai deixar de viver no mundo? Vai viver o quê? Na lua? Para onde você vai? A palavra de Deus está dizendo claro aqui, ó. Todo mundo está no maligno. Então temos que observar as escrituras, a qual Deus nos deixou aqui, né? Jesus nos deixou aqui, porque Jesus veio, né? Foi crucificado para nos livrar. E ele nos deixou aqui. Olha só o que ele pediu para Deus, ó. João 17,15. Abre aí. João 17,15. Ele diz assim, ó. Não peço que os tires do mundo. E agora? Se o mundo todo está no maligno, mas Jesus diz aqui que ele não pede para que tire a gente do mundo. Você está entendendo, gente? Que não é porque você está no mundo, não é porque você está aqui que você vai fazer as práticas do mundo. Então, quando eu conversei com essa criança, ele disse assim, olha, você não pode fazer as coisas erradas. Isso é pecado. Eu comecei a explicar o que era. Não é para matar, não é para roubar, não é para mentir. Esses tipos de coisas que trazem a edificação. A criança, não adianta você impedir o seu filho de ver o pica-pau e depois você dar um mau exemplo, como aquela mãe que a filha fala mais palavrão do que não sei o quê, porque com certeza dentro da casa dela fala palavrão. E é filho de crente. Então não adianta a criança deixar de ver a televisão, o pica-pau, o desenho, sei lá, qualquer tipo de desenho, e ficar no mundo, sabe, na rua, no meio da rua, aprendendo que é errado. Entendeu? Aí quer dizer que com 12 anos, 11 anos, 10 anos, a menina já está até grávida hoje em dia. Então, gente, vocês têm que entender o seguinte, Satanás, ele vai trabalhar para pegar o teu filho. Só que tem muito crente, muita mulher crente, muito cristão, imbecil, idiota, trouxa, retardado, panaca, né, vou dizer essa palavra, que eu não sei o que está fazendo no altar, não sei o que está fazendo dentro da igreja, sabe? Porque Deus, ele é santo, poderoso, ele é fiel à palavra dele, e ele eu vejo que ele não admite esse tipo de crente, imbecis, sabe, idiotas, porque ele criou o homem à imagem e semelhança dele. E aí recebem a palavra de Deus e ficam trouxa. Então, vamos lá. Não peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus deixou claro que, olha, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Então quer dizer, se o mundo todo já é do maligno, mas Deus pediu para não tirar, Jesus pediu para não tirar a gente daqui. Ele pediu para livrar do mal. Essa é a palavra, né? E dizer para vocês que Deus, gente, ele observa o ser humano. Ele quer que o ser humano ele venha a ser inteligente. Ele quer que o ser humano ele venha olhar para o pecado, porque e que o ser humano ele venha se desviar, gente, do pecado, do mal. Sabe, das coisas erradas, ela venha se desviar, ela conhece o que é certo e o que é errado, mas ela escolhe o que? O que é certo. Quando, né, Adão e Eva, eles comeram ali do fruto, foram abertos os olhos deles para esse tipo de coisa que é errado e que é certo. Mas nós temos, gente, entendeu? Que ensinar os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Agora, você proibindo
seu filho de ver o desenho de pica-pau falando que é pecado. Estou dizendo aqui para você deixar, não. Cada um cria o filho do jeito que quer. Né? Se você não quer deixar o seu filho ver pica-pau, isso aí já é um problema seu, não é meu. Eu estou aqui falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o modo, né, que as pessoas elas colocam as coisas para os nossos filhos, que são modos empurrados nos nossos filhos, que são totalmente idiotas, são totalmente imbecis, né? Pessoas que pensam dessa maneira. Se você pensa dessa maneira, eu sinto muito por isso, né? Para você ouvir esse tipo de palavra, né? Abra em Jeremias. Jeremias é engraçado assim, porque eu vou falar da minha vida pessoal. Eu não quero que ninguém venha, não quero infiltrar nada no meio de vocês. Vou me usar como exemplo agora, né, para vocês entenderem uma coisa. Eu tive muitos problemas com o meu trabalho, né? Eu trabalho registrado e eu tenho uma loja também. Né? Eu tive muitos problemas com essa minha loja, porque eu trabalho com desenho e trabalho com videogame, computador, essas coisas, né? Investi um dinheiro muito alto, né? Investi um dinheiro muito alto, a qual Deus me deu, né? Deus me deu, e graças a Deus por isso que eu sempre quis, né? Sempre lutei para montar uma loja, mas nunca consegui. Depois que entrei na presença de Deus, Deus me deu a loja muito melhor do que a que eu queria. Muito melhor, muito melhor. Então, o pastor foi na minha loja orar, né? Eu levava meus dízimos, dava testemunho, e isso, aquilo outro. Nunca falou um A. Não estou mais com esse pastor, né? O meu pastor, né? Que está me ensinando, tal. Não estou mais com ele, porque não por causa disso, da loja. É porque a gente tenta falar a verdade, a pessoa, né, quer vir pra cima mesmo para agredir a gente. Então, sempre fiquei, acho que muito tempo dentro da igreja, muito tempo dentro da igreja desse pastor, e nunca me disse um a respeito da minha loja. Foi orar, clamou a Deus, falava na igreja sobre a minha loja, que Deus estava abençoando, passava na frente da minha loja quando eu estava dando o panfleto da loja. Nunca foi errado. Nunca. Olha, por isso que eu falo para vocês, a hipocrisia. Até onde chega. Eu levava o meu dízimo, nunca falou um A. Nem me abraçava, né? Podia chegar e falar alguma coisa, né? Nunca falou nada. Só que certa vez eu fui falar sobre as vendas nas igrejas. Para falar sobre vendas, comecei a fazer o blog, depois eu colocar na internet. E ele me parou no meu trabalho e falou assim que muitas pessoas estavam vendo os vídeos, né? E depois de um tempo quis até que tirasse o meu blog do ar, esse tipo de coisa. Aí, gente, então, eu não passei mais a ser membro, né, dessa igreja, porque estava muita perturbação. Com certeza não dei mais o meu dízimo lá. E aí, a minha loja já começou a ser errada. Você está entendendo o que eu estou falando? A minha loja já começou a ser uma loja que vendia, vamos supor, coisas erradas, né? Que eu vendo gibi, trabalho com videogame. Então, já começou a eu ser uma pessoa perturbada, eu ser uma pessoa... Peraí, então quer dizer que eu fiquei 6 meses, né? Vamos supor, foi coisa de mais de ano, entendeu? Mais de ano. Então vamos mais ter o mínimo, vou jogar em mínimo 6 meses. Então quer dizer que eu fiquei 6 meses na igreja desse pastor, dando meu dízimo, dando testemunho em cima do altar, falando que Deus estava abençoando, que eu tinha abrido minha loja, que eu estava colocando ela na internet, e a pessoa não falou um A. Mas na hora que eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, é errado vender coisa na igreja, que Deus não aprova, isso, aquilo outro, aí já passei a ser errado. Aí no Netflix saí da igreja, né?
porque ficou um clima muito ruim. E aí eu já comecei a ser perturbada, minha loja também, já não dei meu dízimo lá, aí já começou a ficar a perseguição. Aí a pessoa chegou pra mim e falou que eu tinha que fechar minha loja. Aí, não, eu gastei muito dinheiro, não vou fechar minha loja. E queria se montar dentro da minha loja, olha só, queria que fechasse a minha loja, esse mesmo pastor, que eu fechasse a minha loja, e que eu montasse uma livraria evangélica. Então, gente, olha só, não é pelo caso da livraria evangélica, a livraria que não é evangélica. Gente, o que as pessoas querem se aproveitar do povo de Deus não é brincadeira. Sabe, tem que se montar restaurante, livraria, tem que se montar um monte de coisa para se arrancar dinheiro dos crentes, gente. Sabe, eu falei, não, eu tenho a minha loja, eu investi, né, na minha loja, gastei muito dinheiro, aí começou a dizer que não dava certo, que a minha loja não ia para frente, não está me fazendo diferença, eu tenho a minha loja, está montada, está paga, né, e no momento certo Deus vai me prosperar. E eu disse não. Eu gastei muito dinheiro. Então eu penso assim, se quer que eu feche, então me devolve o dinheiro que eu gastei e a gente joga fora, né? Então, gente, o que acontece hoje, sabe, TV é pecado, videogame é pecado, sabe, as coisas, as pessoas têm inventado porque elas não dão lucro para a igreja, né? Como Jesus falava sobre a oferta e o altar, né? Então, eles oravam só pela oferta, né? E não santificavam o altar. Porque se santificasse o altar e orasse pelo altar, já santificava a oferta, né? Não precisaria orar só pela oferta, né? Mas as pessoas esquecem os ensinamentos de Jesus. Jeremias 7 diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, 7:3. O Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, e se deveras fizer juízo entre um homem e entre o seu companheiro, e se não oprimir o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, de século em século. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, ó. Esse homem que gritou do fundo disse assim, para pecado, e novela da Globo também. Gente, eu estou aqui usando para vocês essas pessoas como exemplo, para vocês entenderem. É um homem que está junto com uma mulher que largou o marido para ficar com ele. Não houve adultério, da parte do ex-marido, entendeu? Não houve. É crente e aceitou uma coisa dessa. Não perguntou por que você se separou do seu marido. Ah, me separei do meu marido porque houve adultério. Ah, tá, tudo bem. Cegado, moralidade sexual, esse tipo de coisa que envolvem relações sexuais ilícitas, né? Adultérios, animais, essas coisas. Não. Ele simplesmente conheceu ela, né? E ela largou o marido para ficar com ele, e ele está em adultério, e ele vai dizer que pica-pau é pecado. Deus fala assim que não é para ser condenado aquilo que aprova. Então, não obedece os mandamentos e fica falando idiotice para as crianças. Furtam. Você sabe, gente, hoje virou uma coisa, uma nojeira tão grande, uma nojeira, sabe? As pessoas, elas se separam sem motivos perante Deus, elas querem separar. Aí elas vão arrumar alguém, né? E geralmente essa pessoa conhece Deus, aceitou Jesus e se casam, nem se pergunta, viu, por que você se separou? Ah, não, eu traí o meu marido. Ah, beleza.
Não, meu marido me traiu. Não. Os homens, por causa das paixões, por causa do coração que é enganoso e perverso, por causa da falta de amor a Deus, mais de amor à criatura do que com o Criador, elas vão ali formar uma família em adultério, né? Em adultério, né? E depois eles vêm querer ensinar, porque se separou não houve adultério, se separou e casou, está em adultério, está cometendo adultério, e essa é a palavra de Deus. Vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e andam após outros deuses. Então vocês vêm e se colocam diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. No 11 diz assim, é pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi essas coisas, diz o Senhor. Mais adiante no 25, versículo, né? 7:25 de Jeremias. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando, enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a cerviz e fizeram pior do que os vossos pais. Então, gente, Deus, Ele está atento às nossas vidas. Ele está atento às nossas crianças. Ele está atento, gente, sabe, a os pastores infiéis. Ele está atento às obras das nossas mãos. Ele está atento a tudo o que vamos fazer. Mas Deus, gente, Ele quer que você venha ser uma pessoa sábia, não uma pessoa tola, uma pessoa idiota. Sabe? As pessoas no mundo, elas olham hoje para os crentes, sabe? Não é todos, mas a maioria são pessoas derrotadas, fracassadas, sabe? Mulheres que são as piores esposas que podem existir, maridos que são os piores que possam existir, é tudo crente. Filhos que são os piores que podem existir, tudo crente, né? As pessoas falam dos filhos das pessoas do mundo e vai olhar a vida de filho de crente. Por quê? Porque criam os seus filhos em cabrestos, jogam os seus filhos em salas, sabe, que não sabe nem o que está acontecendo lá dentro da sala. Não estou falando de moralidade, não. Estou falando sobre ensinamento da palavra de Deus. Então, elas ficam e saem assim, pica-pau é pecado, pica-pau é pecado, não sei o que é pecado, não sei o que é pecado, e depois quando vai ver a filha com 12 anos está grávida. Né? Então, gente, vamos tomar cuidado. Jesus fala para deixar ir até ele os meninos, porque deles é o reino de Deus. Eu agradeço a oportunidade, que você possa ser sábio, que você, se você age dessa maneira, você pare de ser tolo, que você pare de ser uma pessoa, sabe, tola aos olhos de Deus, que você comece a ser uma pessoa sábia, de ficar a casa na rocha e não na areia, igual você está fazendo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.